iniciar os nossos trabalhos, tá? Então, inicialmente, meu nome é Wilde, né? Eu sou da Agência Nacional de Águas e trabalho aqui com alocação de água e com marcos regulatórios, né? Tendo em vista que o açude, o Bituri, foi construído pelo DENOX, é de propriedade do DENOX, as águas do Bituri são federais. E já tem uns 3 anos que nós, a ANA e a APAC, fizeram o que nós chamamos de marco regulatório para gerenciar as águas aí do Bituri, que é também conhecido como Severino Guerra, e do Belo Jardim, que também é conhecido como Pedro Moura, tá? Conjuntamente, uma vez que ambos os reservatórios atendem às mesmas demandas, né? Então, anualmente, a gente vem se reunindo aí para poder tentar estruturar uma gestão mais sustentável aí na região, né, e tomar a decisão sobre o uso das águas dos reservatórios, tá? Então, nós estamos aqui, já agendamos essa reunião aí com vocês virtualmente em função da pandemia, e a gente está, como vocês estão vendo, a gente está gravando essa reunião, que ela vai ficar disponível depois no site da ANA, para aqueles que quiserem tirar alguma dúvida sobre a reunião, tá? Essas reuniões de alocação nós realizamos presencialmente todos os anos, mas este ano, como eu já falei, tendo visto essa pandemia, nós estamos realizando ela em 2 etapas. A primeira etapa seria hoje, né, em que nós vamos apresentar a situação, apresentar e discutir com vocês a situação dos reservatórios, de qual a melhor forma de atender as demandas das indústrias, do abastecimento, das demandas rurais aí da região. E a gente vai concluir essa reunião na próxima segunda-feira, dia 28, no mesmo horário, né, onde nós vamos, então, tomar a decisão sobre qual a melhor forma de gerenciar isso. A ideia é que daqui, que hoje é uma quarta-feira, até segunda-feira, eventuais dúvidas e com relação à tomada de decisão sejam tiradas aí entre vocês, né, ou entre seus pares, entre seus superiores, ou seja, é um tempo para a gente refletir, para tomar uma melhor decisão na segunda-feira, quando a gente conclui, então, o termo de alocação de água. Então, essa é a metodologia que a gente vem utilizando em todos os sistemas gerenciados aí de forma compartilhada pela ANA com os estados, tá? Então, eu vou iniciar aqui para a gente fazer uma apresentação rápida e ficar gravado. Vou falar o nome das pessoas, eu queria só que vocês confirmassem o nome e a instituição que representam, ok? Lembrando que todos os microfones estão desativados, então vocês precisam ligar o microfone. Então, nós vamos começar aqui pelo Ademário Torres. Você pode falar seu nome, o que representa, Ademário, por favor? Ademário Torres. Microfone. Bom dia, estão me ouvindo agora? Agora sim. Bom dia a todos. Eu represento o movimento SOS Rio Ipujuca e faço parte do comitê de bacia do rio do mesmo nome. Muito obrigado, Demário. Muito obrigado. Alexandre Moura, por favor. Oi, bom dia. Sou Alexandre Moura, sou servidor do DENOX e estou no setor de recurso hídrico. Obrigado, Alexandre. Edson, está conseguindo falar agora, Edson? Edson Piaba. Ok, o Edson ainda não conseguiu. Gisélia, você pode se apresentar, Gisélia, por favor? Está me ouvindo? Ele vai falar. Oi, Edson. Sim, agora estamos te ouvindo. Pode falar, Edson. Tá bom. Edson Piaba, presidente do Comitê de Bacia do Rio Ipujuca. Ok, valeu, Edson. Maravilha, você está aí. Gisélia, por favor. Gisélia, você pode se apresentar? Eu sou Gisélia, do Conselho de Recursos Hídricos,
e estou aqui participando só como convidada. Obrigado, Gisélia. Eline, por favor, você pode se apresentar? Eline, você não consegue falar pelo microfone, não, Eline? Ela está colocando no chat alguma coisa aí, se vocês quiserem. Não, tudo bem. Juliana Serafim, você pode se apresentar, Juliana, pelo áudio? Oi, claro, Willy. Bom dia a todas e a todos. Me chamo Juliana Serafim. Atuei em Belo Jardim de 2016 até 2018 como uma das responsáveis pelos projetos de educação ambiental do Instituto Conceição Moura, Braço de Transformação Social do Grupo Moura. E em 2019 fui consultora de articulação da The Nature Conservancy do Brasil com o projeto, o programa de pagamentos por serviços ambientais e o projeto produtor de água do Bituri, que é uma política nacional, né, da ANA, e a gente iniciou o processo desse projeto como uma política estadual também, de recursos hídricos em Pernambuco com a PAC e a Compesa. É isso, estou hoje como convidada, como ouvinte aqui da reunião. Obrigada. Obrigado. Cátia, por favor. Cátia. Eu sou Cátia do DENOC. Ok, Lucielena. Oi. Tá escutando? Tá. Agora sim. Sou Lúcia Helena, da PAC, da Gerência de Apoio aos Organismos de Bacia. Obrigado, Lúcia. Marcelo Poças. Deixa eu abrir aqui, pronto. Bom dia, eu sou Marcelo Poças, sou analista de recursos hídricos da GPSI, que é a Gerência de Planos e Sistema de Informações aqui da PAC, e rapidamente aí informando como é a estrutura aqui de alocação dentro da PAC. A nossa gerência, a GPSI, é responsável pela coordenação, porém tem a gerência de Lúcia aí, que é a HOB, a parte social e de mobilização, e essas duas gerências ficam mais à frente, digamos assim. Porém, temos outras gerências envolvidas, que a gente encaminha a demanda para elas quando necessário. É a gerência de outorga, né? Responsável pela outorga e o cadastro. Temos a gerência de fiscalização e monitoramento, que é responsável por passar as informações de reservatório, a parte de fiscalização, né? Nos espelhos d'água e nos rios, e instalação e manutenção em réguas, e temos agora também a gerência de segurança de barragem, né? Com algum problema na estrutura, ela foi criada recentemente. E dentro do Estado, a gente fica à frente das barragens estaduais, e no caso das barragens federais, a gente dá apoio à ANA aí e vem participando em conjunto no que for possível. Obrigado, Marcelo. Mair Lapenda, por favor, se pode se representar, Mair. Bom dia, Mair Lapenda, faço parte do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Pujuca. Obrigado. Pedro Rodrigues, eu acho que é do DENOC também. Tiago Grassi, por favor, Tiago. Tiago Grassi, sou gerente regional da Unidade de Negócio de Belo Jardim aqui, né, de Pujuca. É isso aí. Então, obrigado. E aí eu vou passar, então, para o nosso anfitrião mora aqui, Luciano Júnior. Por favor, Luciano. Olá, bom dia a todos que estão participando hoje dessa primeira reunião, não é, para a alocação. E nós estamos nesse período de pandemia, com as atividades foram comprometidas, né, a atividade do Consul em termos de reuniões presenciais, mas nós estamos mantendo as atividades no mínimo, não é, que a gente consegue, ou no máximo em relação à pandemia. E tivemos um período chuvoso muito curto, de precipitação
baixa na região das nascentes e comprometeu o acúmulo de água no açude nesse período, né? Nós esperávamos que tivéssemos mais condições de armazenamento, mas não tivemos. A barragem do Pedro Moura Júnior, ela acumulou 100% e chegou ainda a verter um pouco, né? Não foi um volume grande, mas verteu. Mas a barragem do Bituri, que compõe exatamente o sistema de abastecimento, que é o sistema Bituri, ela não está num volume a contento. O Tiago Grassi, inclusive, pode comentar bem melhor a respeito desse acúmulo de água do açude Bituri. Aí nós já estamos... o nosso município aqui, ontem, foi decretado pelo governo do estado já como em situação crítica, né? Eu não sei exatamente crítica, mas como foi em relação à seca, não é? a essa condição hídrica, e a gente está incluído entre os 58, ou foram 59 municípios, com esse comprometimento de abastecimento, não é? Já agora, no finalzinho do período chuvoso, e a gente entrando nesse período seco, não é? Que é tradicional para a região da gente, mas sem um acúmulo significativo de água no açude Bituri. Né? Era interessante, eu não sei, o pessoal das indústrias, não sei porquê, eu estava, inclusive, enviando mensagens agora para eles, para relembrar a reunião nossa, que é muito importante para a gente definir os termos de alocação. Então, eles são, fora a Compesa, né? A gente vai ter as indústrias como os principais usuários do açude. Então, a necessidade que estivessem presentes para a gente debater isso aí. Mas a nossa situação não é confortável em termos do sistema Bituri, não é uma situação confortável, em função dessa baixa precipitação. A gente acompanhou, né? A gente tem uns pluviômetros colocados pelo Conselho de Usuários, lá junto aos proprietários de nascentes, e nós tivemos uma precipitação que ficou abaixo do que a gente esperava, né? E isso comprometeu o armazenamento de água no açude Bituri. Mas o que nós temos é essa realidade. Então, nós temos o relatório, Wilde, que vocês enviaram, né? A Comar enviou, e que faz esse acompanhamento, e aquilo ali é exatamente a realidade nossa, né? E a gente vai trabalhar em cima disso aí. Maravilha. A gente a ideia, Luciano, aqui é que a gente percorra aquela pauta que a gente combinou, né? Nós vamos passar primeiro, dando uma geral do que aconteceu do ano passado para esse ano, e depois a gente entra nessa discussão sobre a situação hoje e o que nós vamos planejar para o próximo ano, ok? Tranquilo? Ok. Tá? Então, eu vou pedir para vocês manterem aí os microfones no mudo, né? E eu vou compartilhar, então, com vocês uma apresentação que vai nos ajudar aqui a guiar essa reunião. Vocês podem me confirmar se estão vendo aí claramente um slide de alocação de água? Ok. Maravilha. Bom, então, como eu acabei de falar, a nossa pauta hoje, ela passa por 5 tópicos, né? Sendo que os 3 primeiros a gente vai discutir hoje de forma mais apurada. A primeira é a questão da alocação do ano passado para esse ano, o que aconteceu. Depois, o segundo tópico é para que a gente possa tomar a decisão daqui para frente, tanto para o Bituri quanto para o Belo Jardim. E outro, discutir algumas questões que aí estão já pendentes, algumas há mais tempo, né, para que a gente possa efetivar essa alocação de água e criar aí um ambiente mais sustentável. Então, como o Luciano acaba de dar uma rápida explanação sobre a situação do Bituri, né, o ano passado, em agosto, ele estava com 3,4
55, né, hectômetros, 3 milhões e meio de hectômetros, estava na situação vermelha, né, que é uma situação que é uma classificação oriunda da resolução que eu falei no início, né, que foi firmada entre a ANA e a APAC, estabelecendo que o reservatório tem 3 estados hidrológicos: o verde, o amarelo e o vermelho. Então, no ano passado, ele já estava com 3 milhões e meio, isso correspondia a pouco mais de 20%, 22%, 23% da capacidade total, que é de 16,4 milhões. Como a gente previa, houve aí uma alocação de água e a previsão está nessa linha azul e o preto foi observado. Então, até fevereiro, o reservatório ele caiu muito, né? Ficou com uma capacidade muito pequena de água armazenada, e depois de março ele veio subindo, né? E apesar de não ter, diríamos, conseguido aí ter a mesma eficiência do açude Belo Jardim, que é vizinho, né, que fica na mesma região, mas com bacia de drenagem diferente, né, a sua situação hoje, em torno de 5 milhões e 600, ela é melhor do que a situação um ano atrás. No entanto, esses 5.600 correspondem a cerca aí de 30%, né, da capacidade do açude, o que também faz com que o açude não esteja numa situação verde, ele está numa situação amarela, ok? Então, essa é a situação presente do Bituri. O açude Belo Jardim, por outro lado, que ficou muitos anos seco, né, ele foi agraciado aí por uma afluência muito boa, e ele hoje está praticamente cheio, né, não está vertendo, mas ele está praticamente cheio, com perto de 29,25 milhões na cota 599. Essa é uma coisa importante. O que aconteceu nos últimos anos? A Compesa subiu o vertedouro em cerca de 1 metro, mas a gente não tem ainda informação sobre a nova capacidade do açude nessa nova cota. Então, a gente está colocando aqui um volume correspondente à cota 599, que é a cota anterior. Tá? Então, ele tem mais água do que isso. Como é que se comportaram os usos? Para aqueles que estão vendo pela primeira vez, nós emitimos mensalmente um boletim para mostrar o que era o esperado e o que foi observado com relação aos usos. Então, nós temos aqui, nessa tabela em cima, que pode ser que esteja muito pequena para vocês, mas os usos principais ali no açude. O açude Belo Jardim, ele tem uma previsão para abastecimento pela Compesa. O açude Bituri é o principal manancial da Compesa. Depois nós temos usos no entorno do Belo Jardim e o uso no entorno do Bituri, né? E temos também usos industriais, principalmente no Bituri, e um uso menor no Belo Jardim. Então, essas vazões que estão aqui colocadas, são em litros por segundo, elas foram pactuadas no ano passado. Como o açude estava muito ruim, com uma capacidade muito pequena, foi acertado que em setembro, outubro, novembro, dezembro, haveria uma utilização maior da água, principalmente pela Compesa, tirando em média 160 litros por segundo, podendo tirar a água, se houvesse, do Belo Jardim, que estava seco. Então, qual que era a ideia? É que se utilizasse a água do Bituri o ano passado, o máximo, e esperando o que os outros mananciais, principalmente a adutora, que vem lá do reservatório Moxotó, que é lá do projeto de integração do São Francisco, pudesse atender
aí uma parte da demanda. As indústrias foi proposto que as indústrias pudessem captar até 13 litros por segundo, ou seja, seria mais ou menos isso, 160 pela Compesa no Bituri, 20 caso ela conseguisse no Belo Jardim, 2 litros no entorno do Belo Jardim, 7 no entorno do Bituri, 13 litros para a indústria, se ela pudesse pegar no Belo Jardim, e 7,8 no Bituri. Então, esses valores, eles foram orientados que fossem utilizados no período de 2020, e a partir de 2019, e a partir de janeiro de 2020, a Compesa ela teria que reduzir a sua vazão retirada no Bituri para poder permitir que os demais, que não têm outros mananciais, pudessem utilizar essa água do Bituri. Bom, o que aconteceu? E aí tem um gráfico aqui que eu vou explicar com calma para vocês, com relação ao abastecimento público. A Compesa, ela tem 4 fontes de água para atender a região para o sistema de abastecimento. O Bituri, o Belo Jardim, o reservatório Tabocas e o reservatório a adutora do Moxotó. Eu vou interromper só um pouquinho para colocar gente para dentro aqui. Gustavo Pestana, é o Gustavo da PAC. Bom, então voltando lá. Então, o que aconteceu? Então, com relação ao Bituri, que é o verde, a Compesa começou utilizando pouco mais de 180 litros por segundo, acima do que tinha sido acordado, subiu isso até janeiro, e a partir do início do ano, ela oscilou para baixo, retirando água, mas retirando em quantidade menor, de forma que a média que ela tirou do Bituri foi de 154,30 litros por segundo, considerando todo o período, de setembro do ano passado até agosto desse ano, que é o está em verde. Para suprir a parte da demanda, ela utilizou também o Tabocas, que é um reservatório pequeno, que é esse que está em laranja. E a vazão que ela tirou dos Tabocas variou durante o ano, conforme está esse laranja que vocês podem ver, está em média de 20 litros por segundo. Utilizou ainda a adutora do Moxotó, que vem lá do reservatório Moxotó do projeto de transposição, que é o que está em azul, ou seja, houve, a partir do início do ano, a maior retirada pela Compesa de água do Moxotó para atender a cidade. E quando o Belo Jardim passou a representar, a ter uma afluência, o Belo Jardim também passou a ser o objeto de retirada, que é o que aconteceu aqui a partir de maio, nessa linha vermelha. Então, o que nós temos com relação ao abastecimento de forma global, que é o que está em preto? De forma global, a Compesa começou com a disponibilidade menor de 180, e essa disponibilidade passou a ser crescente. Acho que há um erro aqui em fevereiro, talvez, na informação, mas, de toda forma, é o seguinte: o que nós temos aqui? Nós temos um atendimento pela Compesa de mais de 300 litros por segundo para os sistemas aí que é abastecidos pelo sistema Bituri, pela cidade de Bituri. E desses 300 e poucos litros por segundo, em partes praticamente iguais ela tira do Moxotó e do Bituri, está tirando uma parte do Belo Jardim, que é o que está em vermelho, e outra parte do Tabocas. O que a gente pode destacar aqui? O Belo Jardim é um açude que está cheio, mas a retirada está menor. Isso foi nos explicado já há algum tempo, porque a água do Belo Jardim é uma água mais salobra,
principalmente, provavelmente, quando ela está numa situação mais baixa. Tá? Então, a Compesa tira uma parte do Pedro Moura, do Belo Jardim, para poder misturar com as águas que são mais doces, que vêm tanto do Moxotó quanto do Bituri, assim como do Tabocas. Tá? Então, esse é o procedimento que representa o que aconteceu com relação ao abastecimento nesse período. Eu vou dar uma paradinha aqui para ver se o Tiago tem alguma observação, Tiago, com relação a essas questões que eu coloquei, o Tiago da Compesa, né, para que a gente possa efetivamente ver se essas informações estão batendo e como vocês estão vendo essa situação. Wilde, a gente teve uma melhora, né, no abastecimento devido à situação das chuvas que ocorreram nesse ano, né? Foi uma chuva que a gente não esperava que ocorresse, e aí começou a acumular água nos nossos mananciais, principalmente o Ipojuca, que vinha há cerca de 9 anos aí em colapso total praticamente, e aí ele passou a verter. Eu tô só passando essas informações, até porque o Luciano tocou no assunto do abastecimento aqui de Belo Jardim com relação ao Bituri, para poder chegar aí com um relatório melhor aí dessas informações da Compesa. Então, quando começou a acumular água aqui na barragem do Ipojuca, a gente já vinha trabalhando no retorno da operação do Ipojuca, porque ela tinha acumulado aí cerca de 3 mil metros cúbicos, né? 3 milhões de metros cúbicos, e aí a gente viu que tinha uma possibilidade de a gente retornar o abastecimento. Foi quando começou a chover e a gente percebeu que a barragem estava voltando a acumular água com uma velocidade maior devido às chuvas e passou a verter, e a gente, quando ela começou a verter, foi quando a gente passou a utilizar a água da Pedro Moura Júnior. Tá? O Bituri, como o Luciano estava falando, não está numa situação, vamos dizer, confortável, certo? Hoje o Bituri está com 32% de sua capacidade. A gente está abastecendo, hoje, Bituri e São Francisco são as duas captações que a gente utiliza mais água aqui para abastecimento das cidades. Lembrando que o sistema integrado, o Bituri, ele é responsável pelo abastecimento de 4 cidades, né, que é a cidade tem Belo Jardim, Tacaimbó, Sanharó e São Bento do Una. Então, por isso desse volume de água que a gente precisa captar de todos esses mananciais para poder abastecer essas cidades. Tabocas é uma barragem também que foi uma surpresa para a gente também, porque ela, geralmente, nesse período, ela para de verter, né, e começa a baixar bastante o nível, sendo que ela está com 100% de sua capacidade, e aí a gente está captando água de Tabocas também. E São Francisco, lembrando que São Francisco a gente tem abastece não só essas cidades do Sistema Integrado de Bituri, a gente abastece Arco Verde, né, Pesqueira, Alagoinha, né, e essas cidades do Integrado de Bituri. Fora as empresas, né? Eu acredito até que hoje, você estava falando no início aí a respeito das empresas que elas não estão participando hoje da reunião, acho que só quem está aí é a Bateria Moura, não é isso? Não, nenhuma tá. Eu tinha entendido que tinha uma pessoa da Bateria Moura aí. Mas aí o que acontece? A Compesa hoje ela está abastecendo a Palmeiron, né, que é a ASA, está abastecendo a NATO e está abastecendo também a Bateria Moura. Inclusive, a Bateria Moura a gente passou a abastecer. A Bateria Moura faz 3 meses que a gente começou a abastecer a unidade da Serra da Bateria Moura. O que é que a gente chegou no entendimento com as empresas aqui que trabalham aqui em Belo Jardim, né? As empresas passavam sempre por uma dificuldade grande de abastecimento quando chegava o tempo de estiagem, né? Então, eles chegavam num momento de estiagem, o custo deles iam
aumentava bastante por conta do local onde eles iam buscar água, né? E com essa obra da doutora do Mochotó, eles se sentiram mais confortáveis, vamos dizer assim, em procurar a Compesa, para a Compesa passar a abastecer eles, né? No caso, a Nato já vem sendo abastecida desde o ano passado e a Palmeiron também, né? Existem outras empresas também que a gente está abastecendo pela doutora do Mochotó, que é lá em Pesqueira, né? A gente está abastecendo também, que é aquela de ração que fica lá em Pesqueira, esqueci agora o nome dela, saiu aqui da minha cabeça, mas tem a Alvorada, né, que é um outro frigorífico também que a gente está abastecendo lá com a doutora do Mochotó. Então, assim, com essas chuvas que ocorreram na região, para o abastecimento da população, né, dessa cidade, quando a gente chegou nesse momento de pandemia e que a gente estava sendo bastante cobrado com relação ao rodízio bastante severo nessas cidades, e o pessoal via essa quantidade de água que estava acumulando nos mananciais, a Compesa também, por uma questão responsável também, a gente fez um trabalho de diminuição de rodízio nessas cidades. Hoje, Belo Jardim, que estava abastecendo, a gente estava num rodízio de 5 por 15, a gente está abastecendo Belo Jardim hoje num rodízio de 5 por 5. Tá? Sanharó, tem 2 mananciais ainda de Sanharó, que é Sapatos 1 e Sapatos 2, e acumulou água nesses 2 mananciais, inclusive Sapatos 1 ela está vertendo, são barragens menores, mas a gente conseguiu ainda melhorar um pouco mais o abastecimento de Sanharó. Hoje o Sanharó está abastecendo com 24 por 72 a sede municipal de Sanharó, né? Então a gente liga o sistema de Sanharó ainda de 10 em 10 dias, né, aqui do sistema integrado do Bituri, mas com um complemento de abastecimento que fica para a zona rural. A gente tem algumas derivações da zona rural e também tem um abastecimento também de zona urbana também, que sai da nossa doutora, sai daqui do Bituri. São Bento do Una, que era uma situação muito mais complicada do que das cidades dessas outras cidades, até por ser ponta de rede também, a gente tem um problema de adutora aqui também, que está sendo executada uma obra de substituição dessa rede de São Bento do Una. Inclusive, acho que algumas pessoas que moram aqui em Belo Jardim têm visto essa obra que está sendo executada. A gente melhorou bastante também o rodízio de São Bento do Una, que antes era passava dos 30 dias, tinha meses que passava dos 30 dias, era 3 por 30, às vezes quando tinha um problema de um estouramento no adutor, a gente passava 3 por 40 dias sem abastecimento de água na cidade de São Bento do Una. Hoje a gente está abastecendo com um rodízio de cerca de 5 por 15, 3 por 12, dá uma variadazinha. Tacaimbó também tem um rodízio também severo, e hoje a gente está abastecendo 3 por 7. Então, assim, a gente deve levar também em consideração esse período que a gente tem passado aí de pandemia, tanto que hoje a gente ainda está fazendo essas reuniões videoconferência, né? E a população tem exigido bastante uma melhoria no abastecimento, porque a única forma de combate também ao Covid, a gente entende que seja a higiene, né? Então, o pessoal precisa de água para poder combater essa pandemia que a gente está passando. Então, assim, a gente, hoje, a situação do sistema do Bituri aqui, ela está com 32%, não é uma situação confortável, mas hoje a gente está abastecendo a cidade com o Ipojuca. Você citou aí a questão da água salobra do Ipojuca, né? Isso é importante também falar também, porque a gente está utilizando cerca de 100 litros por segundo do Ipojuca, né? A gente teve até um problema nesses últimos dias em uma das bombas do Ipojuca, mas deve estar retornando para os 100 litros por segundo. Hoje a gente está operando com o sistema tirando 50 litros por segundo, mas acredito que na próxima semana a gente retorna para os 100 litros por segundo do Ipojuca. É uma água que veio em um bom momento, então, assim, como hoje a prioridade é a higienização, acho que essa parte da questão da salobra, né, da água salobra do Ipojuca, acho que fica em segundo plano, né? A gente tem que aproveitar essa água que está lá no Ipojuca para poder passar a abastecer.
Inclusive, uma das empresas, que é a Bateria Moura, ela não tem tanta... ela não é uma das empresas que a gente está abastecendo, ela não diz que a gente precisa abastecer o sistema deles, é independente. Independe eu abastecer tanto do Ipojuca, como do Bituri, como de outros sistemas, né? Já a Nato e a Palmeiron, não. A Palmeiron, ela precisa de uma água doce, né? Para a questão do trabalho que ela faz dentro do frigorífico, né? Então, a gente abastece só com água do São Francisco. Apesar de que tem a possibilidade também de a gente abastecer a Nato e a Palmeiron através do sistema de Tabocas. Então, assim, eu até acredito que as empresas hoje não estão participando por conta desse motivo, porque hoje está tudo na mão da Compesa, né? A gente tem melhorado, sim, o abastecimento da população. É natural que haja também um aumento do volume captado, né? Hoje a gente está captando cerca de 300 litros por segundo aqui para nosso sistema, para poder atender melhor a população do Belo Jardim e região, né? Então, acho que é basicamente isso. E aí a gente vai aí para outras discussões aí. Ok. Então, pelo que eu entendi, você está confirmando as informações que a gente colocou aqui na tela, né? Eu só vou repetir, Cid, que há hoje um reservatório cheio que vocês estão procurando usar o máximo possível, né? Eu só tenho uma dúvida aí, Tiago, é o seguinte, antes de passar para os demais. Essa questão da água salobra do Belo Jardim, ou como você chama de Ipojuca, né? Importante todo mundo aqui, porque... Pedro Moura Júnior. Exatamente. Tem Pedro Moura Júnior, Ipojuca, Belo Jardim, é tudo o mesmo nome. Então, vamos chamar todo mundo aqui de Ipojuca, para ficar claro, né? Então, essa água do Ipojuca, vocês estão fazendo monitoramento da qualidade dela em função da quantidade de água armazenada? Porque ela pode ser que esteja com a qualidade melhor quando ela está mais cheia, ou não? Vocês não têm essa informação? A gente tem todo o controle de qualidade da água, né? Tanto da água bruta como da água tratada, né? Infelizmente, a questão do sal da água, vamos dizer assim, a gente só consegue reduzir isso diluindo, né? Tanto que, assim, a população, pelo menos, não tem chegado para a gente aqui tanta questões relativas ao sal da água, né? No caso, por ser água salobra, o pessoal está sentindo tanto pelo menos o pessoal não tem reclamado tanto dessa questão da qualidade da água. Com relação a quando a barragem passou a verter, a gente teve a preocupação também de dar uma descarga na barragem do Ipojuca, certo? Então, a gente aproveitou o momento que ela estava vertendo e conseguiu ainda dar 3 descargas na barragem para poder melhorar a qualidade da água que seria distribuída para a população. Então, a gente está tendo esse cuidado aqui. Hoje, não vale a pena dar essa descarga, mas como foi feito isso, foi dada manutenção também nos registros, vale salientar também que a gente foi feita a manutenção no registro da descarga de fundo da barragem também do Ipojuca, nesse período. E a gente tem feito o controle, sim, não só da barragem do Ipojuca, como também da barragem do Bituri, de Tabocas e água também de São Francisco. Então, toda essa... Tudo bem, mas minha preocupação é o seguinte, provavelmente a água mais superficial lá do Ipojuca, pode ser que ela seja menos salobra, tá? Então, o que tem sido feito em outros reservatórios da mesma Compesa, em vez de você captar lá na tomada d'água, lá embaixo, onde a água é mais salgada, você faz uma captação mais... Aí quanto a isso, eu estou falando que a gente deu essa manutenção na descarga de fundo, mas a barragem do Ipojuca, ela tem 3 tomadas d'água, a gente está captando da captação superficial dela, do topo, entendeu? Então, assim, gradativamente, até porque, William, se a gente não fizesse isso, a gente teria também uma piora na qualidade da água bruta
e aí, consequentemente, a gente teria também um aumento no consumo de produto químico que a gente utiliza, né, para fazer o tratamento da água. Então, a gente faz a captação da parte superficial dessa água, da barragem, né? Não, ok. Bom, alguém tem mais alguma questão para tratar sobre abastecimento, reservatórios? Para a gente poder, ou eu vou passar para frente? Ninguém? Então, vamos passar aqui, vamos dar continuidade à nossa apresentação aqui. Pois não? Wilde, um minutinho. Parece que eu vi Ademário, ele se posicionou aí, foi? O Ademário. Ok. Eu queria fazer... Só um minutinho antes de você começar, Ademário. Esse sistema tem uma mãozinha que vocês podem levantar. Eu levantei a minha mão aqui agora. Tá? Então, se vocês quiserem se manifestar, levanta a mão para a gente poder saber aqui, para não correr o risco de deixar as pessoas passarem batido, ok? Por favor, Ademário. Ok. É o seguinte, com relação ao que o Tiago afirmou, nesse período em que a barragem Pedro Moura, a do Ipojuca, como o senhor falou, ela está com 100%, e ele disse que houve soltou um pouco de água, né, da parte do fundo por 3 vezes. E um grande problema, como nós temos aqui em Caruaru, é a questão da poluição do rio Ipojuca. Né? O terceiro rio mais poluído do Brasil, infelizmente, é o nosso grande problema aqui, o gargalo aqui do nosso rio Ipojuca. E com esse açude cheio, não haveria uma possibilidade de aumentar essa questão de abrir mais essa comporta outras vezes durante o ano, para gerar um pouco de vida, né? nesse rio aqui, nessa região de Caruaru, Gravatá, que pudesse descer um pouco desse resíduo. Entendi. Nós vamos trabalhar essa questão, Ademário, na alocação, ok? Porque nós temos uma quantidade de água. Ok, então muito obrigado. Tá bom? Então a gente vai trabalhar mais à frente, tá bom? Tá? Alô, estão me ouvindo? Sim. Quem está falando? É Piaba. Não, eu só queria aí, diante dessa explanação aí da Compesa, esse percentual que eu não vi falar de mistura da água do Bituri e a água do Pedro Moura. Por favor, fique em quanto por cento? Porque aqui em Ceará a água está boa, não dá nem para perceber. Que a gente sabe da salinidade daí do Ipojuca, mas é possível dizer aí essa mistura, quanto é o percentual da água de dentro? Como eu estava dizendo, o Sanharó, a gente abastece também por 2 mananciais também, que é o manancial de Sapato 1 e Sapato 2. Eu não sei onde é que você mora realmente em Sanharó, mas pode ser também que você esteja também recebendo mais água dos mananciais de Sanharó, entendeu? A maior parte do tempo recebendo esse tipo de água. Outra coisa, com relação à mistura da água, hoje o percentual da água do Ipojuca, que chega aqui no nosso sistema aqui, é de cerca de 30%. Então, vamos dizer assim, 100 litros é do Ipojuca, dos 300 litros por segundo, né, 100 litros por segundo é do Ipojuca, tá certo? Então, assim, a diluição está bem favorável, vamos dizer assim. Tudo bem. Respondido. Vamos lá, então? A Mochotó não entra nessa diluição, não, né? Aí. Sim, Mochotó está operando normalmente, certo? A gente reduziu, né? Até vocês perceberam aí no slide também aí de Wilde, que hoje a gente está captando cerca de 120 litros por segundo, né? Então, reduziu o sistema do Mochotó, até porque o Mochotó tem uma água bem mais cara para a Compesa, né? Como a gente acumulou mais água aqui no Ipojuca e acumulou também aqui no Bituri, a gente está utilizando mais água desse sistema do que do São Francisco, né? A gente está deixando a água mais do São Francisco para abastecer cidades que estão necessitando mais. Por exemplo, Pesqueira e Alagoinha são cidades que precisam mais da água do São Francisco,
do que a de hoje Belo Jardim. Isso não quer dizer que a água não está chegando aqui em Belo Jardim. A água está chegando sim, cerca de 100 litros por segundo, certo? E a gente está abastecendo a cidade também de Belo Jardim, São Bento do Una, Sanharó e Itacaimbó com água de São Francisco. Continua abastecendo. Ok. Então, retomando aqui, só para pegar essa última fala do Tiago, então nós temos aqui o verde, do Bituri está sendo tirou em agosto, em torno de 120 litros por segundo, a mais ou menos a mesma quantidade do Moxotó, então 120 com 120, 240. Do Tabocas, em torno de 20, então 240 com mais 20, 260. Enquanto estava tirando em torno de 50 só lá do Belo Jardim, e o que o Tiago nos falou agora, que essa, ou seja, de 260, era 260 de água doce, diríamos assim, e mais 50 do Belo Jardim. O que a Compesa está fazendo agora é aumentando, em vez de 50, passando para 100 litros por segundo, para poder aproveitar melhor as águas do Belo Jardim. Então, do total aí, de 260 com mais 60, do total de 300 litros por segundo, né? Nós teríamos aqui cerca de 100 sendo retirado do Belo Jardim. Wildo, me permite só um parêntese aí, tá? Hoje, o Ipojuca, a gente tem 2 bombas instaladas lá na elevatória de Ipojuca, mas devido à situação até aqui do Bituri, de ter acumulado pouca água, no caso está com 32% hoje, né? A tendência é que a gente aumente ainda mais essa água do Ipojuca, tá? Então, assim, eu posso ainda aumentar essa captação do Ipojuca aí para cerca de 150, entre 150 a 180 litros por segundo, tá? Então, assim, a gente está trabalhando no aumento desse volume captado do Ipojuca também. Inclusive, a gente está entrando aí na PAC também a renovação da outorga. Se eu não me engano, vai ficar em torno de 180 litros por segundo. Tá ok. Maravilha, Thiago. Então, vamos passar para o lado das indústrias, né? Tá? No ano passado foi acordado também que as indústrias poderiam tirar o que está nesse retângulo em azul, né? Ou seja, as indústrias poderiam tirar em torno de 13 litros por segundo, e as informações que nós temos que elas continuam retirando, apesar de serem atendidas também pela Compesa, né? E salvo a ANATO não nos mandou informação nos últimos meses, mas a ASA e a Moura têm nos mandado, e só a ASA e a Moura juntas dá mais ou menos metade do valor autorizado. Com relação ao IFPE, ele tem nos mandado o uso do Instituto Federal em torno de 1,5 a 2 litros por segundo, variando aí mês a mês, tá? E nós não temos informações sobre a retirada de água no entorno dos reservatórios, ok? Bom, o que do ano passado ainda que ficou aí dependente? O que está acontecendo? No açude Bituri, né, a ANA faz o monitoramento junto com a PAC, e isso tem sido feito de forma a atender às nossas necessidades. Nós temos tido um problema, né, que a gente precisa ver como resolver com a Compesa e com a PAC, com relação à medição das cotas do açude Belo Jardim. Qual que é o problema? Essas cotas têm sido medidas. No entanto, a gente não conseguiu ainda que essas informações entrassem no sistema da ANA, assim como entra a do Bituri. Então, a gente gostaria de conversar com a PAC e com a Compesa sobre isso ainda nessa reunião, né? A medição dos volumes para abastecimento, a Compesa tem nos passado, sem problema, mas nós temos tido problema com relação às indústrias. Como eu falei, a ANATO não tem informado, não sabemos se ela está captando tudo na adutora lá da Compesa, ou se efetivamente ela simplesmente não está cumprindo a obrigação dela. E a Moura tem feito as medições, mandado, só houve um probleminha no último mês, que ela teve um hidrômetro danificado, tá?
Bom, então, com relação a esse monitoramento, acho que estamos aí com algumas questões a serem ajustadas, principalmente com relação à medição dos volumes das indústrias, né? Com relação à regularização dos usos no entorno do Bituri. Nós já tentamos fazer uma parceria com o IFPE, e aí, com a pandemia, a coisa piorou. Estou vendo que o Pedro Júnior está aí na reunião também, e a gente não conseguiu avançar sobre isso, né? A Juliana nos trouxe uma informação aí interessante, que está sendo feito um projeto de produtor de água aí no Bituri. Então, acho que a gente poderia tentar fazer aí uma conversa hoje sobre isso, né, sobre como regularizar os usuários do entorno do Bituri, onde tem bastante usuários para irrigação, mas a gente não tem o controle sobre essas vazões, né? E como isso poderia, de repente, ser casado, se for o caso, com o produtor de água. No entorno do Belo Jardim, como ele passou muito tempo seco, ele praticamente não tinha usos. As próprias granjas, tudo que tinha ali acabou, diríamos, ficando aí sem uma regularização e até fecharam, né? Com relação à captação das indústrias Moura na fazenda Dr. Edson, né, que é um reservatório que a Moura tinha aí, e é outorga da APAC, a Moura já nos informou que tinha havido aí a solicitação de outorga junto à APAC, e essa outorga ainda não havia saído. Então, eu queria ver com o pessoal da APAC se eles têm alguma informação sobre isso, assim como com relação ao conflito de uso no Tabocas. O ano passado ficou estabelecido de que a Compesa poderia tirar água depois que o açude Tabocas não tivesse vertendo mais, né, para que não fossem prejudicados os usuários a jusante, né, e eu queria saber se houve aí alguma pactuação diferente, tá? Então, vou dar uma interrompida aqui, para a gente não... que é muito assunto, para ver se vocês têm alguma informação sobre essa questão das medições e o uso das indústrias, sobre a questão da regularização do Bituri e do Dr. Edson e do Tabocas. Se há alguma coisa nova aí de frente. Wildo, me permita aí. A NATO hoje ela está sendo abastecida, como eu estava dizendo, as empresas está sendo abastecida pelo sistema da Compesa, né, Sistema Integrado Bituri. Né? A NATO ela hoje está captando cerca de entre 13 a 15 litros por segundo, certo? A Palmeiron cerca de gira em torno de 3 a 5 litros por segundo. Isso varia muito de acordo com a produção dele, por isso que eu estou falando, não estou dando uma medição exata, né, aproximada. E a Moura, nesse momento a gente está abastecendo só a Serra do Gavião, as unidades que ficam na Serra do Gavião, e gira em torno aí de 7 a 10 litros por segundo, tá? Eu não sei se, porque a gente não tem um controle se as empresas ainda estão precisando fazer a captação aqui do Bituri, tá? O sistema continua aqui no Bituri, tanto da Moura, como da Palmeiron, como da NATO. Eu não tenho esse controle em cima desse sistema dele, mas essa é a informação que eu tenho com relação ao abastecimento Compesa, tá? Com relação às cotas da barragem do Bituri e do Ipojuca, praticamente todos os dias a gente faz a leitura da régua lá da barragem do Ipojuca, como também do Bituri. Eu acho que eu tenho um grupo aqui até de WhatsApp. Se tiver uma pessoa, a gente pode colocar aí você no pessoal da Ana no grupo, e aí você receber a informação aí da cota também dessas duas barragens. Acho que fica melhor, porque aí você vai receber as informações que a gente está recebendo aqui do meu pessoal, tá? Não vejo problema nenhum. Quanto à questão de Itabocas, que você está falando que tocou no assunto de que quando parasse de verter, a gente passaria a não captar mais água de Itabocas. Acho que isso daí... Oi? É o contrário. A ideia é que vocês captassem
Depois que parasse de verter. Passar a captar depois que parasse de verter, é isso? Isso. A gente hoje tem um abastecimento da Vila de Serra do Vento, que depende muito dessa água de Tabocas, certo? Como a gente já estava falando também, a situação aqui não é confortável aqui do Bituri. Então, a gente necessita muito dessa captação de Tabocas, por mais que seja 50 litros por segundo, né, isso dividido entre Serra do Vento e Belo Jardim, a gente tem essa dependência, né, dessa água de Tabocas. Então, assim, eu acho que essa ideia de só captar depois que parar de verter, me estranha muito essa situação, né, porque acho que seria um momento da gente estar utilizando a água, a preferência de abastecimento humano, né, e a gente, como depende dessa água aí, seria interessante a gente mudar esse ponto de vista aí, entendeu? Não vejo como boa essa indicação de só captar quando parar de verter, até porque a barragem de Tabocas é uma barragem pequena, uma barragem só de 1.260.000 metros cúbicos, então, assim, não vale a pena a gente seguir por essa linha, não. Ok. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário sobre essa questão da medição das indústrias? Oi, eu aqui. Falando mais sobre o monitoramento das indústrias, eu desde de reuniões no ano passado, antes, a minha preocupação dessa medição das indústrias saírem lá da barragem, são nas indústrias, né? Nós temos essa canalização para chegar até a indústria, que dá, eu acho, mais de 2 quilômetros, que pode ser vazada a qualquer momento, em qualquer canto. Eu não falo nem da indústria estar se aproveitando desse momento. Mas, diante dessas situações, já que tem água do Mochotó e 2 indústrias aí, deveria a Compesa, que é quem pode fazer isso e receber, colocar essa medição aí na barragem, ficar até perto do escritório também da Compesa. E do entorno, que é um gasto pequeno, mas como é muita gente, termina ficando um gasto grande d'água, né? Eu acho que isso a gente já vem conversando e já era para ter tomado providência. Nem que fosse através de hidrômetro mesmo, colocar ali para que as pessoas pudessem medir as suas águas. E essa das indústrias, eu acho essencial que saia a medição lá da barragem, das bombas que ele joga água para suas indústrias. E também, olha, também, quando a gente falou aí dessa água lá do açude de Piaca, o ano passado, parece, teve até uns vereadores que vieram lá de Brejo da Mar de Deus e ficou como se essa água, já que é dentro da bacia do Capibaribe, servisse para eles também, né, com uma dificuldade grande. Eu não sei como está isso. Essa água tem só para a Serra do Vento ou tem também para Brejo da Mar de Deus essa água? Não, essa água, Piaba, ela só vem para Belo Jardim, né? Para Belo Jardim e ali para o distrito de Serra do Vento, né? Com relação a veja só, eu soube sim, eu não participei dessa reunião. Na época, quem estava à frente da gerência aqui era Gilvandro. Ele me passou essa informação dos vereadores de lá de Brejo da Mar de Deus, que reivindicaram essa questão dessa água, desse controle aí da captação de Itabocas, né? Enquanto estivesse vertendo. Mas, assim, o cenário mudou. O pessoal hoje, na região, principalmente ali de Serra do Vento, tem chovido, né? Até nos últimos dias choveu na região. E eu não tenho recebido nenhum... o pessoal, inclusive, tive com o pessoal de Brejo da Mar de Deus, numa visita que teve aqui da PE, que está sendo feita pelo governo do estado, e ninguém tocou nesse assunto comigo, não, da captação de água, não, entendeu? Até porque a barragem, apesar da gente estar captando essa água, ela continua vertendo, entendeu? Então, assim, eu não acredito que tenha tido algum desgaste por conta disso, não, nesse período, não.
Com relação à medição das empresas, no que ela está captando aqui, eu não tenho orientação para que faça a instalação. Acho que isso daí cabe ou a PAC ou a ANA instalar esses medidores de vazão para poder controlar essa captação, que se eles ainda estão captando daqui da barragem do Bituri, que faça esse controle através ou da PAC ou da ANA, né? E gostaria também de fazer até aproveitar que está o pessoal da PAC aqui também, para poder pedir o seguinte: a gente está percebendo aí que o tempo está esquentando também e vai aumentar a quantidade de pessoas aí que está pegando água nos nossos mananciais. Inclusive, tem um cidadão que continua captando água. A gente já fez algumas denúncias daqui da Compesa, lá para o lado da Bocas, tem um cidadão lá que continua enchendo o caminhão-pipa da barragem de Itabocas, né? A gente tem recebido algumas denúncias aqui, tem passado, e esse rapaz ainda continua lá. Isso tem acontecido também não só nos mananciais, né, no manancial de Itabocas, como também do Bituri e do Ipojuca. A gente vê muita irrigação, né? Então, acho que caberia aí fazer uma fiscalização mais pesada em cima desse pessoal aí que está com esses plantios no entorno das barragens, entendeu? Então, aproveitar aí que o pessoal da PAC, da ANTA está aí, para poder pedir também, fazer esse apelo aí para que faça uma fiscalização em cima disso aí também. Só dois comentários aqui. Com relação à questão do Tabocas, né? Como todos sabem aí, o Tabocas já foi motivo de muita briga aí na região, né? Em função da situação que ele já passou, situação ruim, né? Então, a gente tinha conversado anteriormente que o próprio Consul ou comitê iria fazer lá uma reunião com os usuários lá do Tabocas, justamente para poder fazer com que tanto as captações da Compesa, né, quanto os usos a jusante e os usos no Tabocas pudessem ser aí feitos de forma mais articulada, né? Então, eu queria saber se o comitê do Pojuca fez alguma ação nesse sentido. A segunda questão, só concordando com o Tiago aí, é que realmente os hidrômetros, né, que a gente exige dos usuários, eles devem ser colocados na entrada da captação do usuário, né? E a gente realmente, o Piaba tem razão, a gente gostaria que esses hidrômetros fossem colocados lá no reservatório, porque a Moura, por exemplo, continua captando lá, né? E a ASA também. Então, isso daria mais transparência ao processo, assim como o IFPE, né, que também tem uma captação ali. Então, a gente pode conversar sobre isso. Mas, com relação ao Tabocas, eu vou passar para... Acho que a Lúcia está querendo falar sobre isso, né, Lúcia? Por favor, Lúcia. O microfone está desligado, Lúcia. Desculpa. O Tabocas é da bacia do Rio Capibaribe. E quando foi o ano passado, após a reunião de alocação da ANA, a gente convidou para ir para a reunião do Capibaribe para colocar isso lá e ser discutido. E aí, as pessoas que estavam na reunião da alocação do Bituri não participaram, entendeu, Wilde? Né? Mas é o seguinte, é aquilo que nós havíamos conversado. O Tabocas, apesar de ser da bacia do Capibaribe, mas ele é grudado na região do Ipojuca, né? Então, e fora isso, assim, a Cristiane Rosal, que é a diretora, né, ela coloca algumas coisas importantes em relação a Tabocas, né? E aí a gente tem que dar uma conversada sobre isso, entendeu? Que ele é estadual, né? Então... Não, eu sei. Não, a preocupação nossa é toda a seguinte, Lúcia, porque sempre que a gente vai discutir o Bituri, a gente vê que a Compesa considera que o Tabocas é muito importante,
para abastecer tanto as regiões aqui de Belo Jardim, quanto lá as comunidades próximas, né? Então, ou seja, essa proximidade física, ela cria aí uma certa dificuldade sob o ponto de vista de bacia hidrográfica, né? Porque a bacia hidrográfica aí é diferente. Mas existe um problema concreto, né? O problema concreto é como fazer com que o pessoal do Tabocas participe. Então, eu vejo... Isso, veja, Wilde, isso também, ele pode ser, a gente pode fazer uma reunião, é uma sugestão, com PESA e a PAC, e discutir isso e depois passar para lá, né? Eu acho que seria, tá? Uma solução. Ok. Bom, então é o seguinte, com relação à medição nós já falamos, vamos continuar aqui para a gente poder tentar agilizar, né? Então nós tínhamos aqui essa questão da reestruturação do Consul, né? Ou seja, e eu acho que agora fica mais ainda evidente, ou seja, a questão do Consul, nós já conversamos isso umas 5 ou 6 vezes, de que como Belo Jardim pode passar a ser cada vez mais importante, né, o chamado Ipojuca, e ele não tem Consul, né, a ideia que nós trouxemos é que como tanto o Bituri quanto o Ipojuca, né, desculpa, eu tive que desligar o microfone aí que ligou, estava difícil de ouvir aqui. Então, a ideia era que o Consul passasse a ser o Consul do Bituri e do Belo Jardim, né? E essa é uma questão que a gente não está tendo, não está conseguindo avançar. A questão da cota, da questão do grupo do WhatsApp, Thiago, a gente acho que essa é uma alternativa provisória e a gente precisa trabalhar no sentido de que essa informação vá para um sistema automatizado, entendeu? Para não depender de WhatsApp, assim como nós temos o do Bituri. Então, o ideal é que a Compesa e a PAC e a ANA, na área do monitoramento, se conversem para que ele já vá direto para o sistema da ANA também, né, podendo estar em vários sistemas, para a gente poder ficar independente de grupo de WhatsApp, até porque a gente sabe a dificuldade aí de gerenciar 100, 200 grupos de WhatsApp que acaba acontecendo com a gente, tá? E, por fim, a questão da manutenção da barragem do Bituri. O Belo Jardim é da Compesa, o Ipojuca é da Compesa. Então, a Compesa tem cuidado do Ipojuca, né? No Bituri, que é o reservatório mais relevante aí, com relação à qualidade, ele não tem uma manutenção muito primorosa, né? Diríamos assim. Então, a gente precisaria trabalhar no sentido de criar alguma estrutura para que isso acontecesse. Aí nós conversamos na reunião passada de que o Consul iria chamar essa discussão. E pelo que eu soube, essa reunião, essa discussão no Consul sobre alternativas para cuidar do Bituri não aconteceu, ou se aconteceu, a gente não sabe o que aconteceu na reunião. Então, eu queria colocar esses dois temas, né? A reestruturação do Consul e para abarcar o Belo Jardim, ou Ipojuca, e a questão da discussão sobre a manutenção do reservatório Bituri. Tem alguma novidade? Luciano? Bem, Wilde, sobre a questão da manutenção, aí a gente tem a questão do DENOX, né? Também, porque a gente conversou sobre isso e nós precisaríamos ter esse contato com o DENOX a respeito dessa manutenção, né? A conversa que a gente teve em termos de manutenção foi bem local, né? Eu não sei, Tiago, eu não sei se foi, Tiago já estava, então houve alguma coisa sobre a
a limpeza de árvores ali, do mato que estava crescendo e tal, mas foi bem local. Então, a questão da estrutura da barragem, dessa manutenção mesmo aí, não é? Daquela... eu esqueci a siglazinha agora, manutenção, monitoramento... OMM. Sim, exato. Então, nós precisaríamos da questão do DENOX por causa da construção, né, que a barragem é gerida a água pela ANA, mas a sua estrutura está atrelada ao DENOX. Né? Então, a gente teria que fazer essa reunião com o DENOX e ver quais são os meios, né, quais são os recursos que se tem e como é que vai realmente se colocar em prática essa questão, né? A gente chegar e ter esse monitoramento, essa manutenção, esse acompanhamento todo ali, porque a gente, por exemplo, a Compesa, eu acredito que foi a Compesa que colocou umas placas, não é? Com os avisos em relação à barragem, porque estava se fazendo uso para lazer, não é? Fazendo uso para lazer lá na barragem. E a Compesa colocou uns avisos lá e simplesmente foi destruído lá, porque não se tem, não é, uma questão de fiscalização, de monitoramento, a gente não tem um órgão específico a que a gente se dirigir para que faça exatamente esse tipo de trabalho, não é? Mas era interessante que tivesse uma equipe. Eu não sei se o próprio DENOX poderia disponibilizar uma equipe que fizesse uma vistoria e fizesse um levantamento exatamente da parte estrutural da barragem, porque nós não temos localmente, assim, recursos para isso, não é? Nem pessoal habilitado para isso. Então, algum engenheiro de barragem que fizesse um levantamento disso, de estrutura, analisasse esses aspectos, não é? Para a gente é bem interessante, porque até aquela ideia de se colocar placas fotovoltaicas na lâmina d'água e tal, a gente precisaria ver todo esse estudo, todo esse aspecto aí, não é, para viabilizar essas coisas. Então, em termos locais, nós fizemos alguma coisa, mas essa parte maior, por assim dizer, a gente tem essa dependência, né, de outros órgãos para que a gente possa fazer isso. Ok. Vou passar para a Kátia. Só um minutinho, Thiago. Só um minutinho. Kátia, primeiro. Kátia. Bom, com relação à questão de execução de qualquer serviço de manutenção na infraestrutura da barragem, com certeza esse ano isso não vai ser possível porque não dispomos de recurso para esse fim, né? Vamos ver se no próximo exercício se vem colocando, se o DENOX vai receber recurso na OGU para manutenção de reservatórios que possa ser contemplado. Com relação às inspeções, o DENOX tem trabalhado agora, houve uma mudança agora há 2 meses de novo gestor do DENOX, na execução das inspeções das barragens como um todo, não só a do Bituri. Mas, diante da pandemia, a gente também só tem um engenheiro civil, né? Ele está em trabalho remoto, e o DENOX está vendo a possibilidade de contratar ainda nesse exercício uma empresa que possa disponibilizar profissionais, né, na área de engenharia, né, na área de barragem e outras áreas afins, como mecânico, para ver a questão de equipamentos hidromecânicos, com o objetivo de realizar essas inspeções nas barragens, né? Eu não sei se vai ser possível, mas está sendo trabalhado nesse sentido. Agora, com relação a recurso para manutenção, a gente não tem, né? Agora, esse outro recurso para contratar uma empresa que possa fornecer mão de obra, né, especializada, isso está sendo trabalhado. Ok, Thiago.
Só complementando aí a informação do Luciano, esse ano a gente, com essas chuvas que ocorreram na região, o pessoal começou a utilizar a barragem aqui, tem percebido muito também essa prática de banho, vê muita embarcação também em barragem. Então a gente colocou essas placas, realmente, infelizmente o pessoal não respeita, destruíram tanto a do Ipojuca como aqui do Pituri. Não tenho informação ainda de Itabocas, mas acredito também que também não deve estar em boa condição também a placa. A gente está tomou essa atitude, mas isso também será informado também ao Ministério Público, tá? A gente procura ser bem ativo aqui nesse controle aqui, mas infelizmente tem esse problema. Inclusive na barragem do Ipojuca, tem um cidadão que entrou na galeria da barragem do Ipojuca, não tinha gradeamento, a gente colocou o gradeamento lá também. E com relação à limpeza, esse ano ainda, o ano passado a gente fez ainda uma limpeza na barragem do Bituri. Acho que foi isso que o Luciano estava querendo dizer. Eu não tenho estrutura para poder fazer limpeza de barragem aqui. Mas como a situação estava bem crítica aqui da barragem do Bituri e ocorreram vários pedidos aqui, eu tenho 2 pessoas aqui que fazem a limpeza aqui da ETA, e aí a gente disponibilizou essas 2 pessoas para poder fazer a limpeza. Inclusive, 2 pessoas só não dá para fazer uma limpeza rápida. A gente passou bem mais de uma semana para poder fazer toda a limpeza aqui do paredão aqui da barragem, aqui do maciço da barragem do Bituri, mas foi feito ano passado, tá? Então, assim, é válido, assim, esse pedido aí de Luciano para que mantenha uma limpeza periódica aqui na barragem do Bituri, até para manutenção, né, do maciço. A gente não pode estar acumulando essas árvores no maciço, né, da barragem, até por segurança mesmo da barragem. Ok. É só para resgatar, você não estava na reunião passada, que a gente conversou, é o seguinte: nós sabemos que quem é o dono da barragem é o Denox. Nós sabemos que quem usa a barragem é a Compesa, as indústrias, os irrigantes, a cidade de Belo Jardim, esses são os usuários. E nós sabemos que a obrigação do Denox é cuidar da barragem e fazer os relatórios, viu, Luciano? Todos os relatórios é uma obrigação do Denox fazer, que ele é o dono. E quem fiscaliza esses relatórios é a APAC. A APAC, ela é responsável por fiscalizar se o Denox está fazendo os relatórios, se está cuidando da segurança da barragem. Então, esses atores, eles já existem. Nós sabemos quem são, né? Quem é o dono, quem é o responsável pelo relatório, quem fiscaliza o relatório e quem usa a água. A preocupação nossa é de que isso seja bancado de alguma forma, com alguma fonte de recurso, ou algum arranjo institucional que seja sustentável. Porque nós não podemos depender do Luciano, do Tiago, da Kátia. Nós temos que ter um arranjo, estrutura organizacional que tenha recursos que não dependa da boa vontade do Tiago, por melhor que a Compesa, porque a Compesa não tem obrigação nenhuma com relação a essa limpeza. Tá? Então, a gente precisa discutir isso de forma mais, eu acho que urgente. Tá? Então, isso passa, objetivamente, por um seguinte arranjo: olha, todos que dependem do Bituri, de alguma forma, ou têm alguma responsabilidade, deveriam se reunir. A ANA, inclusive, não se nega a participar disso, tá? De forma alguma, para a gente arranjar uma solução sustentável, tá? Que tenha o recurso, que tenha quem vai fazer e tenha quem vai fiscalizar. Tá? Você imagina a situação da Compesa. Estou querendo defender a Compesa, não. Mas a Compesa, ela faz muito mais do que obrigação. Tá? Okay? Muito mais. Ela não tem que fazer nada disso. Tem que pôr placa, não tem que fazer nada disso. Então, ela é uma usuária. Agora, Compesa poderia contribuir financeiramente? Poderia, dependendo do arranjo. Entendeu?
As indústrias poderiam contribuir, poderiam. O Instituto Federal poderia, entendeu? Ou seja, nós temos que fazer, eu acho que isso é muito importante, e nós não estamos falando de um local pobre, nós estamos falando de um local rico, entendeu? Essa região é uma região rica, né, se a gente considerar o sertãozão, tá? E tem muitos atores importantes aí. Então, é nessa linha que a gente está insistindo já há algum tempo, e eu acho que o Consul, tá, ele tem um papel muito importante, porque ele é o conselho que reúne todos esses atores, entendeu? Então, eu acho que nós temos que pegar esse boi pelo chifre, né, como diz aqui em Minas, entendeu? E temos que resolver isso para evitar que a gente volte a ter o mesmo discurso. Ah, esse ano não tenho recurso. A gente sabe que é isso mesmo, entendeu? O Denox tem 500 açudes para cuidar, né? Por que ele vai passar o Biturri na frente? Entendeu? Então, muito... Eu acho que é muito importante essa questão para a gente não tentar sair dessas duas reuniões com algum encaminhamento mais objetivo, entendeu? Então, essa é a minha preocupação aqui, a preocupação da Ana de tornar essa gestão de operação, monitoramento e manutenção sustentável, entendeu? Essa é a questão. Ô Yuri, aproveitando aí, eu deixo essas duas pessoas aí à disposição, tá certo? Para poder fazer a limpeza aqui da barragem novamente. Agora eu preciso desse apoio, sim, talvez o Luciano intermediando aí com o pessoal das empresas, nesse primeiro momento, até porque o Denox, eu sei que a situação também não está fácil, né? Aproveitando aí o que a Cátia falou. Eu sei também que não vai chegar recurso até o final do ano, então, para se quiser fazer uma limpeza, e eu acho que é interessante a gente fazer uma limpeza agora, nesse momento até, porque está chegando agora, passou o inverno, chegou o verão, né? E aí a gente poderia, sim, disponibilizar essas duas pessoas, as empresas disponibilizar outras pessoas também aqui, para poder a gente fazer uma limpeza rápida aqui no maciço da barragem, e a gente ter essa limpeza até o final do ano, entendeu? Maravilha. Não vejo problema. Maravilha. Bom, nós temos duas reuniões. Assim, essa primeira reunião é para a gente levantar essas questões, né? Para a gente poder bater o martelo na segunda. Então, eu queria pedir a autorização de vocês para a gente poder, então, só concluir qual que é o cenário que a gente tem, porque aí a gente encerra essa reunião daqui a 15 minutos, 20 minutos, e na segunda-feira a gente já vai para os encaminhamentos, tais como esse aí que o Tiago propôs, tá? Então, eu vou abrir aqui, e depois eu vou passar para vocês essa apresentação para que vocês possam aí ter tempo para poder analisar com calma todas essas questões. Então, é o seguinte, informação importante, né? A Ana acabou de publicar uma resolução, em 14 de setembro, autorizando a Compesa a tirar água do reservatório Mochotó ainda esse ano, nessas vazões que estão na tela. São 370, na verdade aqui os meses já estão até já ultrapassados, mas de agosto a outubro, 250 litros por segundo, novembro e dezembro, 330 litros por segundo, tá? Então, essa a PAC hoje é o operador estadual, então essa é uma articulação da Compesa com a PAC, né? E já está autorizada essa retirada da água aí para o atendimento da adutora do Mochotó, tá? Bom, como todos já falamos muito, esse aqui é o retrato no tempo do reservatório Biturri, né? Ele está numa situação pior do que em boa parte do tempo, né? Muitos anos ele esteve lá até vertendo, né? E ele está aqui nessa cota 566, tá? Isso, segundo o nosso marco regulatório, há aí uma exigência de que a captação, por exemplo, do abastecimento público fique entre 25% e 100%, o uso industrial também e o uso do entorno também, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês pensarem aí 3 cenários para usar as águas do Biturri, tá? O primeiro cenário seria pegar em torno de 160 litros por segundo
né, no Bituri, o cenário 2 em torno de 150, e o cenário 3 em torno de 53 litros por segundo no Bituri. Tá? De forma que no cenário 1, nós tivéssemos ainda, que é o mais generoso, o total de 190, sendo 160 para a Compesa, 15 para uso industrial e demais uso no entorno, inclusive o IFPE, 14. Esse cenário se coincide com o que a gente chama de estado hidrológico amarelo. No cenário 2, haveria uma redução menor para abastecimento, em vez de 160, em torno de 150, e uma redução maior para a indústria e para os usuários do entorno, tá? Que ficaria mais ou menos próximo ao valor que estava sendo estimado, que foi praticado o ano passado. E o cenário 3 seria uma forma de reduzir efetivamente o uso do Bituri, para a gente evitar o colapso do Bituri. Por quê? Porque nessas 3 situações, a única situação em que nós garantiríamos alguma água o ano que vem é o cenário 3, que é o cenário com uma redução grande da água do Bituri, tá? Justamente para poder preservar essa água para aqueles que não têm outros mananciais. E aí eu chamo a atenção do IFPE, dos usuários do entorno e de captações das indústrias que são atendidos, por exemplo, que atendem por uma Moura, né? Então, nessa situação 3, tá, nós teríamos água até o ano que vem, se não chover. Na situação 1 e 2, a água acaba em maio ou em junho, se não chover, né? E aí fica todo mundo no sal, diríamos assim, né? Então, essa é a situação do Bituri. Com relação ao Belo Jardim, né, esse gráfico que mostra como ele estava em 2004 até 2011, sempre cheio, mas que depois de 2011 ele caiu pirambeira abaixo e agora, felizmente, voltou a ficar cheio novamente. Então, nesse período aqui, né, nós tivemos uma crise muito grande. Isso significa que, pelo marco regulatório, nós podemos tirar, como o Tiago tinha até adiantado, até 190 litros por segundo para atender às necessidades do abastecimento público. Podemos tirar também para atender ao uso industrial e o uso do entorno, tá? Então, nós colocamos aqui 2 cenários. O cenário 1 seria que a captação da Compesa ela fosse o dobro do maior valor de 2020, em torno de 95 litros por segundo, algo que o Tiago já nos adiantou que ele já tem condição de fazer, né? Em torno de 95, tirar lá do Ipojuca, ou manter 50 litros por segundo, né? E algum uso para a indústria e para o entorno. Em ambas as situações, a gente ainda continuaria bastante confortável. No cenário 1, que é de tirar mais água, é a linha preta, né? Ainda ficaria com 20 milhões no ano que vem. No cenário 2, que é de tirar menos água para a Compesa, 50 litros, ficaria com 21. Tá? Então, essas são cenários, antes a gente não tinha conversado nada ainda, né? Mas que eu trago aqui para saber de vocês aí o que vocês acham. Então, só repetindo rapidamente, né? O cenário do Bituri seria o cenário 1, 2 e 3, o que varia praticamente é o abastecimento, sendo reduzido bastante no cenário 3, justamente para a gente poder não esgotar todo o reservatório até agosto do ano que vem, se não se der, tá? E o caso do Pedro Moura, nós temos aí um conforto, ou seja, nós podemos tirar mais água ainda, né? Eu trouxe só 2 cenários, 95 e 47, mas provavelmente poderia até tirar esses 190, que ainda ficaria no verde no ano que vem, tá? Então, eu vou encerrar aqui um pouquinho para comentários aí de vocês, e o Marcelo levantou a mão e a Kátia também. Marcelo, primeiro.
Deixa eu abrir aqui. Pronto. Ok. Pronto, pessoal. Wilder, eu vou colocar aqui uma explanação. Se eu estiver errado, você me corrija. Que vocês fizeram essa resolução de 2015 e a gente está tentando seguir coisa parecida aqui no Estado. Enfim, o Estado Hidrológico Amarelo, eu vou me referir ao Bituri, né? O Estado Hidrológico Amarelo, ele, digamos assim, que ele pode disponibilizar um limite ali de 25% a 100%, não é isso? Do total. E aquela curva-guia amarela é como se fosse uma subdivisão dentro do Estado Hidrológico. Se tiver, digamos assim, no meu entender, acima da curva-guia, eu poderia tirar entre 50% e 100%, fazendo uma comparação assim, e abaixo entre 25% e 50%. A gente passou por coisa parecida recentemente aí, Lúcia, eu e Gustavo, num reservatório Chapéu, que a gente fechou segunda-feira, 2 dias atrás, e também estava abaixo da curva-guia amarela. Aí, assim, esse cenário de 75, 70 ficou muito próximo. Aí eu comento o seguinte: não seria interessante um cenário também de 50%, já que, como ele está abaixo da curva-guia, né, amarela, digamos, teoricamente, o máximo que poderia tirar, teoricamente, né? Claro que aí é o acordo aí com o Sul, com os usuários, entre outros. Mas, teoricamente, o máximo seria 50%. Não seria assim, interessante colocar um cenário de 50% para ver como é que se daria, porque, assim, 25%, 50% e 75%. 75% seria o mais agressivo. Assim, porque eu achei que 70 e 75 ficou muito próximo. É só essa... Ok. Vamos passar aqui para outros, depois a gente comenta geral. Kátia? Eu fiquei com dúvidas a respeito das informações que a Compesa apresentou de abastecimento das indústrias, principalmente com as águas do PISF e da adutora do Mochotó, né? E para mim não ficou claro se as indústrias continuam fazendo a captação direta do reservatório Bituri. Certo? Então, diante desse cenário de que o Bituri ele é um reservatório importante para abastecimento humano, principalmente pela qualidade de água, e ele é necessário para fazer a diluição do Pedro, né, do Ipojuca, como está sendo chamado, né, do Pedro Moura, eu acho que precisaria verificar se essa água do PISF não poderia atender em 100% a demanda da indústria, e a indústria, por sua vez, ela ou não, vamos dizer, ela não ser mais dada a ela a permissão de uso da água do Bituri para atendimento à questão industrial, por conta da questão do abastecimento das populações. Era isso que eu queria colocar. Exatamente isso aí, né? Vamos dizer, as indústrias continuam captando diretamente do Bituri, ou a Compesa está sendo 100% a fornecedora de água para a indústria, da forma como foi colocado. Ok. Você quer falar, Thiago? Sim. Eu tenho um controle, a gente tem um controle, tem um contrato com as indústrias, né? Tem um contrato de demanda com a Anato, com a Palmeiron, e tem um contrato também de demanda com a Moura. A Moura é a única que a gente não está ainda com a obra totalmente concluída, que foi feito um convênio, junto com a Moura também um convênio técnico-administrativo para a execução da adutora do sistema deles aqui. Hoje a gente só está conseguindo atender a Serra do Gavião, mas até numa tratativa que a gente teve com a diretoria da Moura, eles disseram que não tinha interesse mais nenhum a partir do momento que a gente terminar essa obra, eles não teriam interesse nenhum de fazer essa captação do Bituri ou do Ipojuca para abastecimento da fábrica dele, né? Então, inclusive, até eles sugeriram entregar o sistema deles aqui do Bituri para a Compesa, né? Então, assim, a Moura se posicionou dessa forma. Já a Nato e a Palmeiron, elas não se posicionaram dessa forma, mas tem um contrato de demanda com a Compesa
de abastecimento. Eu acredito que existe uma desconfiança ainda, claro, por parte das empresas com relação ao abastecimento, né, das fábricas, que depende muito dessa água. Então, por conta disso, que eles ainda não desmobilizaram aqui o sistema. Né? Mas, assim, eu repito, para a gente aqui da Compesa, o abastecimento, eu tenho o conhecimento da gente é que a gente abastece 100% com água da Compesa essas fábricas. Se eles estão captando água do Bituri, aí eu não sei, porque eu não tenho controle disso. Entendeu? Então, precisaria, como o Luciano estava falando, instalar aí, talvez um hidrômetro, verificar e conversar, até mesmo conversar com o pessoal da NATO e da Palmeirão, que eu acho que foram os únicos que não mandaram a informação, né, Will? Que conversasse com eles para que eles passassem essa informação, entendeu? Mensalmente, né, no caso. Ok. Alexandre? Oi. Diante dessa questão do controle, né, de consumo de água, eu lembrei de uma experiência que o IBAMA teve aqui em Pernambuco, chamado Projeto Mata Nativa. Era relativo ao polo gesseiro, né, e o consumo de madeira. É uma coisa análoga, é uma analogia. Então, existia muita dificuldade em fiscalizar o fornecimento de madeira, tendo em vista que, naquele caso da madeira, tinha muitas fontes irregulares, e o polo gesseiro era um polo consumidor significativo dessas madeiras para lenha, né, para calcinação da gipsita. O IBAMA, aqui de Pernambuco, fez esse programa Mata Nativa. O que é que ele fazia? Ele tinha um estudo, acho que foi até pelo SEBRAE, da eficiência dos fornos do polo gesseiro, das indústrias do polo gesseiro. O polo gesseiro tinha sua produção toda regularizada em termos de venda, ou seja, saía por nota fiscal, e aí se fazia um casamento de informações entre o que era produzido pelas indústrias gesseiras, o percentual de aproveitamento dessa lenha, e com isso se tinha a declaração das empresas de que fonte de lenha elas estavam obtendo, se era fontes nativas, de plano de manejo e coisas mais. E aí eu estava querendo trazer só aqui para a discussão sobre essa possibilidade da gente tendo os volumes produzidos, seja pela indústria de alimentos, seja a indústria de baterias e outros consumidores industriais, associado a esse grau de eficiência, ou seja, o consumo relativo de água, ou seja, a produção de milhares de baterias corresponde a quanto para consumo de água, e a gente fazer um estudo comparativo ou associar esse consumo de forma comparativa à semelhança que foi feito para o polo gesseiro. Bom, eu estou trazendo isso de uma forma muito rápida, mas depois eu posso detalhar um pouco mais como foi feito lá no IBAMA. Era isso que eu queria trazer como contribuição. Ok. Obrigado, Alexandre. Então, só passar rapidamente esse negócio do monitoramento. Eu acho que, e aí tem a ver com a fala do Alexandre também. Como o Piaba trouxe, a gente precisa ter clareza sobre quem está pegando, onde está pegando e quanto está pegando, né? Então, felizmente, com relação à água e ao açude, é mais simples, viu, Alexandre, para a gente, porque a gente sabe onde está a bomba de cada uma das indústrias. O que a gente quer é que essas indústrias coloquem o hidrômetro na beira do reservatório para poder ser aferido e controlado ali por todos, né? Então, acho que é mais simples. A gente não precisa fazer muita conta, porque senão, quanto mais conta, você já viu, né? Mais complexo é o controle. Então, essa questão que o Tiago trouxe, da relação com as indústrias, ela mostra, viu, Luciano, que a gente precisa realmente que as indústrias estejam presentes aí na outra reunião, para deixar isso claro, porque caso elas façam opção pela água da Compesa, tá? Não tem por que a gente ficar aqui queimando pestana para poder atender a interesse da indústria. A gente pode simplesmente falar que não vai captar mais e ela pega na Compesa. Então, acho que elas precisam estar aqui conosco, né, para falar, porque hoje elas têm outorga da ANA. Então, hoje elas podem captar e elas têm captado, viu, Tiago?
Isso quem fala são elas mesmas, elas que estão declarando que estão captando. Salvo a Nato, a Palmeiron e a Indústrias Moura estão captando, tá? E como a gente está numa situação que o açúcar está ruim, né, a gente precisa que isso fique claro, né? Tá? Com relação à quantidade de água a ser retirada, Marcelo, eu vou aqui só compartilhar com vocês o que fala no nosso marco regulatório, né? Tá aqui nessa tabela que nós estamos abaixo da curva guia, e a curva guia ainda permitiria a Compesa tirar 75%. Tá? Então, nesse caso do Bituri, tá? Apesar de a amarela ser toda a região, né? A amarela ser toda essa região aqui, ó, que vai desde Ericheio até 5 milhões, mas você tem razão, ou seja, nós estamos numa situação abaixo da curva guia, que o máximo é 75. Então, por isso que a gente trouxe, Marcelo, esses cenários aqui, que esse aqui seria o máximo relativo à curva guia, tá? E aí eu fiz algumas reduções para que a Compesa analisasse isso, para ver qual que é a melhor alternativa para ela, entendeu? Tá? E que a gente soubesse que, em função das 3 alternativas, nós podemos ter situações diferentes, né, no final do ano, tá? Então, eu realmente acho que isso vai demandar que a Compesa analise quanto ela pode tirar lá do São Francisco, quanto que ela pode aumentar no Ipojuca, quanto pode continuar tirando no Tabocas, para poder chegar aqui para a gente na segunda-feira e falar assim, olha, o mínimo que eu vou tirar é isso aqui. Eu acho que o que nos interessa agora é fazer com que a Compesa consiga tirar o mínimo possível no Bituri, para justamente evitar aí, o desatendimento dos demais, né? Tá? Então, o que você falou, Marcelo, é exatamente o que nós estamos fazendo, né? Tá ok? Tá? Mas, assim, eu acho que os cenários estão colocados, né? Eu acho que vai precisar que todo mundo amadureça um pouquinho sobre isso, e como nós já estamos quase 2 horas de reunião, minha proposta era o seguinte, eu passaria para o Luciano aí, a essa apresentação, Luciano, para que você... Vou passar para aqueles e-mails todos, né, a apresentação, e aí a gente retorna na segunda-feira para tentar completar essa tomada de decisão, né, que a Compesa analise aí os seus mananciais, a gente analisa isso tudo e a gente volta a conversar sobre a tomada de decisão e sobre essas outras ações para tornar essa gestão aí mais sustentável, né, como gosto de dizer, tá? Marcelo quer falar, Alexandre também? Não, a minha inscrição foi só aquela mesmo. Ok. Marcelo? Ok, Wilder. Agradecendo aí a explicação, eu nem lembrava, tanta coisa que a gente vê, nem lembrava desse detalhe aí do marco regulatório. Agradeço a explicação. Mas o que eu queria falar era mais para dar um aviso aqui, para não esquecer o seguinte. Como eu falei na apresentação no início, a gente está aqui à frente, mas são várias gerências de diretorias diferentes que dão apoio à alocação. E se tiver alguma demanda aí que precise ser respondida até segunda-feira, embora eu venha até comunicar, mas eu gostaria do apoio de vocês. Aí eu vi a Compesa falando desse questionamento da fiscalização, né? E que venha a ter também outorga outras coisas, que a Ana e a Compesa, eu vou colocar aqui no chat o e-mail da nossa presidente e da nossa diretora de recursos hídricos, porque aí o que não cabe à nossa diretoria, ela passa para outra diretoria, porque se tiver alguma demanda que precise ser respondida até segunda-feira, se eles não puderem me repassar a tempo, pelo menos que mandem alguns representantes das devidas gerências, para que não fique nada a ser esclarecido até segunda. Então, eu vou colocar aqui o e-mail no chat, e aí, se tiver alguma questão, se possível, vocês puderem mandar hoje à tarde,
Eu vou colocar o e-mail da presidente, da diretora e o e-mail. E aí vocês encaminham alguma coisa que precisa ser respondida até segunda. Eu agradeço. Eu vou... Kátia, por favor. Aproveitando que foi um ponto que foi colocado aqui nessa reunião, né, pela coordenação do Consubituri, eu sugiro que saia como encaminhamento, né, até porque é uma forma de pressionar o DENOX, que seja solicitado do DENOX a realização da inspeção da barragem, né, com a elaboração do orçamento de recuperação / manutenção da estrutura e dos equipamentos hidromecânicos, né, que seja oficializado isso, né, para a coordenação aqui estadual do DENOX. É uma forma de pressão, quando demandado assim, desse colegiado. Certo? E o outro ponto, e aí seria... só uma pergunta, Hilda, aproveitando. A reunião do Mochotó, né, da Comar, está marcada para o dia 29, né? Você lembra se é à tarde ou se é na parte da manhã? Reunião do... Não entendi. Isso seria do Poço da Cruz, com o DENOX? Ah, sim, não. Posso responder aqui agora, só um minutinho. É porque acabou de sair a convocação da reunião do Comitê de Bacia do Capibaribe, que a gente faz parte. 9 horas da manhã. Não, do dia 30. Dia 30, né? Pronto, ok. Sem problema. Não conflita. Ok. Tá? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um resumo dessas pendências para segunda-feira, passo no e-mail para todos, né? E vocês já vão mandar o link da próxima reunião também para a próxima segunda-feira. E aí vão colocar, Marcelo, essas pendências aí, a PAC, Compesa, ANA, entendeu? DENOX, tudo que tiver aí de participação das indústrias, Consul, a gente coloca isso de forma bem simplificada para tentar aí motivar essa articulação até segunda-feira para vocês. O Gustavo está querendo falar, Gustavo? Bom dia a todos, que eu não falei ainda. Kátia, você lembrou aí, saiu a convocação do Capibaribe. Eu lembro também que, desculpa pelo barulho, uma moto passando aqui perto de casa. No dia 30 tem uma reunião do Comitê Pajeú, viu, Kátia? Lembrando, pela manhã. É isso que eu queria falar. Ok, obrigado, Gustavo. Capibaribe, 30 Pajeú. Então, quem quiser participar, entre em contato comigo também, que eu mando o link, tá bom? Maravilha, Gustavo. Bom, então... Pajeú é à tarde, né? Pajeú é à tarde, né? Gustavo, você quer responder? Eu vou resgatar aqui agora e informo se é amanhã ou à tarde. Eu posso até mandar... Eu acho que é à tarde. Mais do que eu. Estou em todas as reuniões também. Então... Tá bom. Bom, seguinte, então podemos então encerrar essa reunião. Eu vou encerrar aqui a gravação. Eu só queria bater um papo, Lúcia Helena, contigo, sobre a questão do Jucazinho. A gente pode falar um pouco